Olá, olá pessoal, uma excelente noite para todos vocês. Que bom hoje com uma transmissão com o meu xará Cristiano Chaves, grande amigo, super xará e que dá aula comigo em diversos locais, em diversos cursos. E hoje uma live muito especial diante de uma grande dificuldade que nós estamos passando, que é o caso do Covid-19, né? 19, muitas pessoas me perguntaram, simples, por causa do ano, né? 2019, em outubro de 2019, esse surto que começou e hoje estamos passando por grandes dificuldades. Eu que sou aqui do estado do Rio de Janeiro, aqui o Rio, eu não sei quem é do Rio, fala aí, né? Fala aí que a gente vai sempre bater aqui um papo também. Tá nessa grande loucura. E eu acredito que em todos os demais estados esteja essa grande loucura. Um pouquinho mais em alguns, um pouquinho menos nos outros, mas estamos passando por uma grande loucura. Hoje, com o Cristiano Chaves aqui, nós vamos falar de temas dentro do direito sucessório, dentro do direito das famílias, vamos falar também dentro do direito do consumidor, porque existem N dúvidas. O que eu tenho recebido aqui de dúvidas tem sido absurdo. Chris and Chris in the house, né? Muito bom, muito bom. Eu vim aqui pro meu estúdio, eu tô dentro do meu estúdio de filmagem, tô aqui para entregar o máximo de material para vocês nesse período. Gravei agora para o curso de prática no direito imobiliário do seufuturo.com, né? E aí separei esse momento para estar batendo papo com esse meu grande amigo, o grande xará Cris Chaves. Eu não sei se Cris Chaves já está na área. Se Cris Chaves já estiver na área, Cris, comenta aí, tô na área, para que eu possa te chamar, para que a gente possa conversar sobre esses temas, esse assunto. E gostaria muito que vocês compartilhassem, tá? Compartilhassem essa live. Como é que você compartilha? É muito tranquilo, é muito fácil. Tá vendo aqui do lado do ponto de interrogação, tá? Do ponto de interrogação aqui, tá? Tem uma gaivotinha, um negocinho assim, lembra aquela gaivotinha que a gente fazia no colégio? Isso mesmo, tem uma gaivotinha. E aí você pode apertar aí e compartilhar com diversas pessoas do mundo jurídico. E também não do mundo jurídico, porque o que vamos trabalhar aqui, por exemplo, o caso de guarda no direito das famílias, nessa época, como é que fica? Eu tenho até uma indicação para vocês, caso você não siga, o professor Conrado Paulino, que eu destaquei hoje aqui no meu feed do Instagram, publicou um excelente artigo sobre o tema, que você vai passando assim, não é um artigo pesado, é algo muito leve, que você vai passando assim pro lado no feed do Instagram. Eu não sei se o Cris Chaves já chegou na área. Cadê você, meu irmãozinho? Já são 9h03, essa galera tá querendo te escutar também. Compartilha aí, galera, e curte muito, sabe por quê? Porque quando curtimos a nossa live, o algoritmo do Instagram, ele aumenta, ele vai aumentando e muitas pessoas vão dizendo, caramba, a galera tá lá ao vivo, tudo bem? Beleza? Me digam da onde vocês são, tá? Deixa eu ver se o Cris já apareceu aqui. Já apareceu, já apareceu. Eu vou começar abrindo logo com o Cris Chaves. Cris vai falar aqui, para quem não segue o Cris Chaves, vai começar a seguir agora. Não é, Cris? Cris já entrou aí na live. Tudo bem, Cris? Tudo bem. Fala um pouquinho mais alto, só que tá um pouco baixo. Pronto, tudo certo agora? Tá todo mundo escutando o Cris aí ou só eu que estou escutando mal, galera? E aí? Tá me ouvindo bem, amigo? Vamos lá, vamos aguardar mais um pouco. Tudo certo? Tá me ouvindo, amigo? Tá normal o áudio? Beleza, então. Cris, eu tava falando com a galera e queria te escutar um pouquinho. Como é que fica essa situação do Covid com relação ao direito das famílias? Um ponto que eu tenho recebido aqui no meu Instagram direto como dúvida é a questão da guarda. Como é que você se manifesta com relação a esse assunto, meu amigo? Irmão, boa noite, pessoal. E você
sempre antenadíssimo nos movimentos, Cris. Você, além da sua competência, do seu esmero no magistério, na academia, mas você sempre ligadíssimo nessas novidades, nessas situações que surgem, e acho que é um momento crucial para pararmos e refletir. O sistema jurídico seguramente vai sofrer impactos. Eu não sei se você já pensou nisso, meu caro amigo e os colegas todos, mas seguramente nós não teremos o mesmo direito depois. Por quê? Se por um lado, muitas vezes, para nós professores, viu, Cris, a gente vai ter agora um exemplo bom, né? Porque antigamente falava assim, caso fortuito, força maior. Qual o exemplo? Covid. Aí você falava assim, alia extraordinária. O que é um fato extraordinário e imprevisível? Agora você já sabe o Covid. Cris, você está me escutando? É um fato extraordinário. Cris, você está me escutando? Tô O pessoal está reclamando sobre a questão do seu áudio e da sua imagem. Eu não sei se você está no 4G do celular ou se você está, por exemplo, no Wi-Fi do local que você estiver. Vou fazer o seguinte. Galera, fica aqui na live. O Cris, eu vou tirar ele da live e ele volta, de repente, com 4G ou com Wi-Fi do local para melhorar. Não saia da live, não, porque são informações muito importantes. Cris. Estou de volta. Tá me escutando? Você está me ouvindo? A imagem melhorou bastante. O áudio ainda estou escutando baixo. Mas vamos lá, vamos embora. Então vamos lá. Melhorou o áudio? Eu já dei uma conferida aqui no som. Agora tá ótimo o áudio. Tá ótimo o áudio. Pronto, então beleza. Meu amigo, o que eu digo é que o sistema jurídico não vai ser mais o mesmo. Na medida em que, doravante, nós teremos grandes situações envolvendo, efetivamente, caso fortuito, força maior, está aí o exemplo, né? Alia extraordinária, evento extraordinário imprevisível, está aí o que é o evento extraordinário imprevisível? É o Covid. Nessa linha de raciocínio, eu quero lhe dizer, o sistema jurídico vai ser impactado. Não há nenhuma dúvida. Nenhuma dúvida. Tenho para mim, e nesse ponto eu acho que nós estamos aqui já prospectando ideias muito importantes, mas o sistema de direito privado vai sofrer impactos duríssimos. Nas relações familiares, como você bem pontuou, nós temos agora, por suscitar, por provocar ideias sobre guarda e convivência. Aqueles casais que já têm estipulado, aliás, ontem, o meu amigo professor Conrado Paulino da Rosa, um texto que você também teve acesso, né, Cris? O Conrado ontem publicou, quem não leu ainda o faça, porque é um texto muito bem escrito. O Conrado publicou ontem um texto sobre exatamente essa questão. Os casais que já têm regulamentação de visitas, esses casais estão numa situação mais tranquila, né? Mas, mesmo assim, com um problema muito claro. Então, as férias escolares, dividido metade período para cada um. Tudo bem, mas e se o outro pai, agora, o filho de férias, mas o pai está trabalhando? Eles vão precisar ter um ajuste em nome do bom senso. Por outro lado, a gente também poderia pensar, e se essa criança estiver num regime ali de isolamento, se há alguma dúvida dos pais, por exemplo, que podem estar, e aí como é que vai fazer? Vai ter que compensar essa convivência, vai ter que compensar esse período de visita posteriormente. Então, me parece que nas relações familiares nós precisamos pensar em bom senso e tentar ajustar. Eu sei que aqueles casais que não se falam, aqueles casais que não têm nenhum nível de diálogo, esses vão sofrer muito, Cris, porque eles vão precisar agora ter através do Poder Judiciário, ainda que seja, né, vão precisar ter uma decisão judicial para regulamentar essa difícil situação. O que lhe parece? Eu acho que, como você colocou muito bem, Cris, é a questão do bom senso, né? Ter uma situação de, por exemplo, até nesse texto do Conrado, ele coloca algo muito expressivo, que é a questão de estarem numa mesma localidade. Quando se tem uma situação já de que haja uma decisão, como bem colocado antes por você, Cris, fica mais fácil. Claro que fica mais fácil. Mas mesmo assim, vai ter que ter um equilíbrio durante esse período. Esse período é um período muito, vamos dizer, tirar a criança para ter um encontro com o pai ou com a mãe, porque naquele período, cada um vai ficar com 5 dias com um, 5 dias com o outro, se for estabelecido dessa forma, esse deslocamento pode trazer risco para a criança. Será que seria a melhor situação nesse caso? Como você falou, o direito privado ele sofre muitos impactos, não será mais o mesmo.
Não é uma coisa que a gente pode dizer que é isso e ponto final, e sim, uma questão de bom senso. Agora, fala. Nessa situação dos pais, olha o que me ocorreu também, Cris, para você pensar, e uma questão que pode acontecer. Para esses casais que vivem num nível de litigiosidade, de beligerância, quiçá, muito alto, olha que a gente pode ter outro problema, Cris. Olha o que eu estou pensando. Esse casal tem um ajuste de convivência e um exemplo. O pai deveria passar esse fim de semana que se avizinha com o filho. Então o pai pegaria na sexta e devolveria na segunda. O pai simplesmente não aparece para pegar. Não aparece. A mãe vai ter que ficar esse período. Mas suponha que a mãe tem um outro compromisso, uma coisa e tal, enfim, alguma coisa. Essa mãe vai ficar um tempo mais. Se essa mãe tiver de contratar uma babá, por exemplo, contratar uma babysitter, uma coisa que seja, o que eu quero dizer, nós podemos ter despesas geradas pela omissão dessa responsabilidade de convivência nesse momento. E essas despesas aí a gente vai precisar depois pensar, elas vão ser reembolsáveis, caberia então que ação, né? Uma ação Indenizatória, no caso, e até Isso. poderia se falar de questão de. Aí é uma discussão, outra discussão que existe no direito das famílias, a questão da competência para discutir essa questão desses valores, que com toda certeza, Cris, o pai é omisso, ou ele se queda na omissão de dizer, olha, eu estou aqui numa área, não quero buscar. É uma desculpa plausível? Sim, é plausível. Mas tudo tem que ser analisado no caso, como você colocou. Se há um excesso de litigiosidade, um conflito degenerado de interesse aí entre esses pais, que nunca se bateram, etc., aí o magistrado vai ter que realmente analisar o caso concreto. Eu não tenho uma resposta pronta para isso, Cris. Eu não sei você, mas eu não tenho uma resposta pronta para isso. Seguramente, não ocorre, né? Eu acho que a razoabilidade conduzirá os casos concretos que chegarem ao judiciário. Agora, o ideal mesmo seria a gente ter nos pais, nesse momento, um pouco mais de ponderação, um pouco mais de cuidado com os seus filhos, porque se eles não procurarem manter o mínimo de bom senso, seguramente os pais e os núcleos familiares como um todo, né? Seguramente esses casos podem conduzir a litígios dificílimos na sequência. E, Cris, hoje a gente estava conversando e você colocou um ponto, né, que é outro assunto que me leva a discutir e gostaria de escutar de você sobre a questão de mortes que podem acontecer. E a gente não sabe por quanto tempo isso vai... Qual o prazo para que a gente saia desse estado de alerta, de calamidade pública? Temos prazos. Se a gente for comparar a outros países da Europa, que já estão tempos assim, a própria China, quanto tempo já passa por uma situação dessa? Uma tristeza. Eu que tenho uma filhota pequena, você sabe disso, eu passo por uma situação de grande dúvida, porque eu tenho profissionais de enfermagem dentro da minha casa, que entram e saem, porque precisa do serviço, que eu tenho um home care dentro da minha residência. Eu fico na dúvida, corto esse serviço? Não fico com esse serviço? Meu Deus, né? Agora imagina aquele que tem a situação de uma morte, a necessidade de abertura de um inventário. E judiciário parado, tudo parado, a gente tem um prazo para abertura. Como é que fica isso, Cris? Pois é. O próprio Código de Processo, quando se refere ao prazo de 2 meses para a abertura do inventário, ele, na sequência do texto, ele diz, olha, a contar da data da abertura da sucessão, que é o óbito, o prazo é de 2 meses para a abertura e mais 1 ano para a conclusão do inventário. Mas na sequência ele próprio diz assim, podendo o juiz, em casos motivados, relevar. Muitos estados, não sei, o Rio de Janeiro, Cris, eu não me lembro, a Bahia, com certeza absoluta, tem uma norma legal. A nossa norma legal baiana é no sentido de que se o inventário não for aberto no prazo de 2 meses, incorrerá uma multa fiscal. No Rio a mesma coisa. Pronto, perfeito. Então, o Supremo, inclusive, tem uma súmula 542, dizendo que essas leis estaduais que instituem as multas, elas são leis compatíveis com a Constituição, constitucionais, portanto. Então, me levaria então à seguinte conclusão. Se o próprio dispositivo permite ao juiz relevar a perda do prazo, então
no caso do coronavírus, aquelas famílias que eventualmente tiverem um óbito e que por conta desse óbito, por conta da quarentena, por conta do isolamento social, enfim, por conta disso, aquela família não pôde levar ao advogado, ou o advogado não pôde demandar naquele prazo de 60 dias porque faltou algum documento, ou simplesmente porque não conseguiu mesmo protocolar. Então, desse período, me parece que é absolutamente razoável que os juízes relevem as sanções fiscais, as multas fiscais, pela perda do prazo de 2 meses para a abertura dos inventários, sob pena de nós passarmos a fazer o que fazemos no nível de preleção, sob pena de nós deixarmos de perceber que o impacto do Covid-19 é um impacto muito maior do que a gente pensa e deixar de lado esse importantíssimo elemento que é o caso fortuito de força maior, demonstrando aí o cabimento, né, do afastamento da sanção. Cris, eu não sei você, mas eu tenho recebido muitas dúvidas naturais, de próprio desespero das pessoas, agora figurando como consumidoras, por exemplo. Pessoas que têm financiamentos da própria casa, pessoas que fizeram contratação para um casamento próximo, festa de formatura, a gente que trabalha na mesma empresa e está diretamente lidando ali com alunos e diante de uma situação dessas, pessoas que estão se formando, vão fazer prova do AB, e aí nesse meio período todo, a dúvida é, como é que fica essa situação? Eu vou ter direito ao reembolso? Essas empresas não querem devolver o dinheiro? Eu comprei um pacote turístico, eu comprei uma passagem aérea, apesar agora que a gente já tem uma situação para as passagens aéreas, do reembolso dentro do prazo de 1 ano, né? O reajuste para dentro de um prazo de 1 ano, uma coisa que é um equilíbrio, porque a gente está trabalhando uma função social do contrato, no caso concreto, já que tantas as empresas aéreas como os consumidores, ambos estão sofrendo prejuízo. Então não adianta o consumidor só ver o lado dele e a empresa aérea também só ver o lado dela. É uma batalha que não tem fim, que não tem uma solução para esse caso. Mas eu fico muito preocupado, Cris, com pessoas que realmente fizeram financiamentos imobiliários, vão passar por uma situação de que, tudo bem, assinaram um contrato, seja com uma instituição financeira, que hoje, esse ano, a gente teve uma redução de juros brutal, ou seja diante de uma própria construtora, o que acontece também, financiamento diante de uma própria construtora, e posteriormente um fato totalmente extraordinário, nesse caso imprevisível, que acarreta força maior, e a gente está falando até, fazendo um diálogo das fontes com outros assuntos, a gente está vendo a situação de pacote agora, a gente passou por um pacote anticrime, agora a gente está passando por um pacote antidesemprego, frente às relações trabalhistas, né, situações dessas que estão sendo claras. Será que poderia, por exemplo, vamos dizer, daqui a 4 meses, essa situação toda, esse filme que nós estamos vivendo de ficção, ele passa. Ele passa. Mas a pessoa ela deixou de pagar 4 parcelas do financiamento. E claro que incide juros, incide uma série de coisas. Você acha razoável, no caso concreto, vamos dizer que haja uma cobrança por parte de uma construtora, ou mesmo diante de uma instituição financeira, que o consumidor ele vem alegar o Covid-19 como um momento para que não houvesse juros, nesse caso, nesse período? Muito bom. Eu acho que você foi preciso, cirúrgico, né? É a função social do contrato na sua mais perfeita aplicação que podíamos ter no sistema jurídico. Eu vejo com muita tranquilidade que esses contratos, esses negócios celebrados e que sofreram agora diretamente uma impactação negativa por pessoas que estão desempregadas, pessoas que não vão ter remuneração, profissionais liberais que vão estar arrasados aqui durante esses próximos meses. Tivemos a redução agora de 50% do salário, né? Dos trabalhadores privados, né? Então, um efeito deletério sobre a economia do país, mais do que evidente. E é claro que eu acho que isso caracterizará, sem dúvida, a área extraordinária. Que até na relação de consumo não seria nem necessária, mas enfim, agora que é duvidoso ter uma área extraordinária, nós precisamos reajustar. Eu acho que sim. Eu acho que o juiz vai poder, se preciso, logicamente, se as partes não conseguirem chegar a um bom termo, mas o Poder Judiciário deverá equacionar a questão da incidência dos juros, o Poder Judiciário poderá rever situações negociais
celebradas anteriormente, quando não se tinha a ideia. Então nós vamos ter, Cris, que combinar o 113, a nova redação do 113, com o texto dado pela Lei da Liberdade Econômica, que diz que a interpretação do contrato se dará preferencialmente de acordo com os valores vigentes na data de sua celebração. Nesse caso, o 113 vai ter de ser afastado. Por quê? O fato superveniente, o fato ulterior, é completamente imprevisível, extraordinário. Enfim, então, nesse caso, nós vamos ter de considerar o fato superveniente, o coronavírus, para poder agora reequacionar esse contrato. Gostei demais de uma intervenção do que você falou num dado momento e que eu acho que as pessoas precisam ter, por demais, esse equilíbrio no sistema jurídico. A posição que deve prevalecer é a posição do equilíbrio, porque nós não podemos esquecer que o fornecedor na relação de consumo, o contratante mais forte nas relações paritárias, essas pessoas também estão duramente impactadas. A gente não pode partir da premissa de que nós vamos proteger um lado só, sob pena da gente se colocar numa posição de escolha de quem vai morrer. Então eu vou matar quem? Quem vai ser o morto nessa situação? E quando, na verdade, nós vamos precisar dessa equação sim. Então, no direito contratual, eu acho que nós vamos ter a necessidade de considerar esses fatos, tentar manter a ideia do equilíbrio econômico e financeiro. Um equilíbrio econômico e financeiro que, ao meu sentir, e ao que tudo se desenha, não será o mesmo equilíbrio existente antes, mas será um equilíbrio superveniente dentro daquilo que seja possível quando a situação emergencial se passar. Meu amigo, eu estou aproveitando também para lhe narrar, e até porque você, os colegas sabem disso, é uma das maiores autoridades do país em direito do consumidor, e eu quero lhe narrar uma situação que ocorre aqui nas nossas promotorias do consumidor. Em Salvador, nós temos uma questão agora que nos chega, você sabe que eu sou promotor titular do consumidor. E olha que situação interessantíssima não, trágica, mas interessantíssima do ponto de vista jurídico. Muitos consumidores estão apresentando ao Ministério Público comprovação, amigo, e aí eu queria lhe suscitar aí a sua sempre pertinente intervenção. Muitos consumidores estão dizendo o seguinte: olha, eu compro máscaras cirúrgicas há muito tempo, eu compro permanentemente, porque eu tenho ali uma determinada atividade, um determinado serviço que me exige máscaras cirúrgicas. Então, como eu compro na empresa, eu tenho a contabilidade, eu tenho a nota fiscal, porque eu tenho que levar a nota fiscal para a contabilidade da empresa. Então, a pessoa apresenta diz assim: olha, antes dessa confusão do coronavírus, a máscara cirúrgica custava X. Aí, na sequência, ela diz: agora eu compro de novo. E ela está, Cris, pasmem, mais de 300% mais caro. 300%. Não fosse só uma falta de solidariedade social, que para mim é muito clara, nesse caso do empresário, que falta com a função social, com a solidariedade, falta, diria até, com a humanidade, né? Tentando se aproveitar de uma situação tão caótica como essa que a gente vive. Mas a minha pergunta, juridicamente, qual será o remédio? Porque numa lesão muito clara que os consumidores podem estar sofrendo por conta desses aumentos abusivos, qual seria, então, agora a postura do consumidor, dos ministérios públicos, PROCONs, associações, enfim, numa demanda coletiva ou individual? O que você pensa aí dessa situação, querido amigo? Na verdade, Cris, como você colocou, uma demanda tanto individual, cabível no caso concreto, claro, coletiva, com o Ministério Público encabeçando, por exemplo, uma situação dessa, é uma situação revoltante. Hoje, nos grupos do Brasilcom, a gente estava discutindo sobre uma situação parecida com essa, que estavam sendo vendidas cada máscara, R$30, Cris. R$30 cada máscara. Isso aí é um absurdo, um caso concreto de lesão diretamente ao consumidor. Eu entendo que os órgãos competentes têm que notificar, né? Talvez, já sabendo desse caso concreto, eu nem sei se uma notificação seria algo, porque ele já tem elementos cabíveis para o fechamento de um negócio desse. Fechamento de um comércio desse. Esse é o tipo do caso que, posteriormente, porque a gente está falando de uma real. A real prática é que o consumidor, agora, ele não consegue, a não ser que tenha um órgão por trás dele ali, ajudando ele, um resultado efetivo. Mas isso é um claro clássico de abuso de direitos, figura do artigo 187 do Código Civil, né? Isso é uma prática abusiva do Código de Defesa do Consumidor, no artigo 39, e também com sancionamento na área penal do Código de Defesa do Consumidor. A gente está falando de uma norma multidisciplinar, que tem elementos civil,
penal, processo administrativo, uma série de coisas que venha ali posteriormente, até me vem agora na cabeça o enunciado 37 do primeiro encontro do Conselho de Justiça Federal, que gera esse abuso de direito, uma responsabilização objetiva, e posteriormente não se tratar, infelizmente, como alguns podem dizer, eu acredito que nenhum magistrado venha falar sobre um mero aborrecimento num caso concreto desse. É um caso absurdo. Agora, a gente tem um histórico de indenizabilidade no nosso país muito baixo para esse caso de situação. Mas, Cris, infelizmente, na prática, a teoria é muito bonita, mas na prática eu não vejo agora uma medida, a não ser que um órgão desse venha fechar o estabelecimento para que uma sanção pedagógica, assim eu vou dizer, para que outras pessoas, né? Você viu o caso dos Estados Unidos, que o cara comprou 17 mil frascos de álcool gel e a Amazon fez uma filtragem ali para saber o que estava sendo as pessoas que estavam vendendo elementos essenciais nesse período que a gente está passando por valores absurdos. Então, nesse caso, eu observo dessa forma. Eu também recebi hoje um relato desesperador que eu vou até postar no meu Instagram, Cris. Uma aluna nossa, né, uma aluna comum do SES, ela está em Portugal, presa no aeroporto, que não tem voos, não tem voo. Então ela diz que a situação assim é grotesca, porque não tem água. Alguns brasileiros vão até lá doar águas, alimentos, barrinha de cereal, Danones, aquelas coisas todas, para que as pessoas possam se alimentar, né? E ela me disse algo que ela está preocupando. Ela falou, Cristiano, na viagem, para a gente entrar na Europa, é obrigatório que tenhamos na mão um seguro-saúde, que não é um plano de saúde. A gente sabe que existe essa diferença. Mas, e aqui tem cláusula contratual dizendo que em caso de pandemias, como é o caso da Covid, caso eu venha ser infectada, eles abrem mão. Eles não cobrem nada. Ou seja, a gente sabe que o seguro é um contrato aleatório, um contrato de risco, mas eu vejo um desequilíbrio brutal nesse caso. Né? Brutal, é entregar uma vida, a dignidade da pessoa humana, e aí o contrato que vai prevalecer totalmente, ferindo totalmente aquilo que a gente falou anteriormente, o equilíbrio, a função social do contrato. Né? Então, assim, Cris, eu não vejo outro caminho na prática também, porque vai ser negado. Se ela precisar, no país, vai ser negado. E a gente sabe que o brasileiro, em qualquer parte do país, para fazer uso, nos Estados Unidos, na Europa, em algum lugar, são valores absurdos a serem cobrados para que ele seja internado. Até mesmo o câmbio, né? Não podemos esquecer que o nosso câmbio não favoreceria, inclusive. Sim, e agora também disparando o câmbio. O cara tem várias coisas que aconteceram. O cara fez uma compra há uma semana atrás, exemplo, o euro a R$5, o dólar a R$5, e pode ser que o euro chegue a 7, o dólar chegue a 6 e pouco, e vai ser o câmbio no fechamento, no momento do cartão, como eles fazem na prática. Será que isso... Não, tem tanta coisa para a gente discutir, a gente vai falando e vão pintando mais coisas aqui que vão acontecendo nessa triste realidade que a gente está passando. Mas eu não sei, Cris. Eu não tenho resposta pronta para tudo. A gente está aqui discutindo de situações que estão acontecendo agora, que teríamos que sentar para pensar uma melhor solução, seja para o consumidor, seja uma relação civilista ou consumerista, porque realmente a gente não tem resposta para tudo. Até fazendo essa live hoje com o Cris, eu propus essa live com ele, porque é até uma resposta para aquelas pessoas que estão procurando, que eu não estou deixando de responder cada um, não. Quero responder cada um a um. Só que são situações que eu tenho que parar e pensar. Eu não tenho uma resposta pronta para isso. Meu amigo, com relação a essa questão do seguro-saúde, eu vejo uma possibilidade, inclusive, de analogia com duas súmulas do STJ que tratam exatamente sobre a abusividade das cláusulas nos seguros de saúde. Contrato aleatório, você muito bem ressaltou, e ao mesmo tempo em que nós temos uma alia, né, uma incerteza, ao mesmo tempo em que ela existe, ela também existe uma base objetiva mínima do que é assegurado, do risco assumido, né? Qual foi o nível de assunção de riscos. Quando você me refere a essa cláusula, a mim ela aparenta ser abusiva. Artigo 51 do CDC
artigo 187 do Código Civil, mas, sobretudo, me lembro de duas súmulas agora do STJ, a 302 e a 597, as duas dizendo são abusivas as cláusulas contratuais dos seguros de saúde que estabelecem limitação do tempo de internação hospitalar, né? Aquela cláusula diz, olha, só tem direito a tantos dias de internação, que seria um caso muito aplicável, né? Assim, 10 dias de internação. No 11º, o consumidor faz o quê? Morre. Então, assim, ó, você só vai ficar doente 10 dias. Se essa cláusula ainda prevalecesse, nós teríamos agora o caso clássico, né? A quarentena de quem pega o coronavírus é de 14 dias. Os outros 4, o plano de saúde não paga mais. A outra súmula se refere àquele período de carência superior a 24 horas para urgência e emergência. Se a urgência e a emergência e a carência passou de 24 horas, então, meu amigo, já não é mais. A cláusula é visivelmente abusiva, porque a urgência é imediato, né? Então, é óbvio que, nesses casos, me parece, sim, que há uma abusividade. Temos também de conferir, a propósito desses contratos de seguro-saúde, meu amigo, vamos lembrar que esses seguros-saúde, eles também, muitas vezes, vêm carregando consigo outras cláusulas, como, por exemplo, a cláusula de hospedagem, no caso de situações, cláusula de direito de transporte, locomoção. Então, estas pessoas precisam conferir, partir da premissa de que aquela cláusula que veda, no caso de pandemia, epidemia, etc., são cláusulas claramente abusivas, formularem os pedidos para, voltando ao Brasil na sequência, aí requerer indenizações desses seguradores que estão violando a toda evidência a normatividade do contrato. Eu gostei demais, meu amigo, da sua expressão. Eu não tenho dúvidas que nós estamos, nesse momento, mais do que qualquer outro, diante da aplicação concreta do que é função social do contrato. Poucas oportunidades nós tivemos historicamente no sistema jurídico de enxergar com tanta clareza o que seja efetivamente isso. Isso tudo que nós estamos debatendo a mais não poder, a função social. E vista num equilíbrio muito interessante. Nós estamos propondo, pensando, refletindo. Não é uma função social para proteger o contratante mais fraco, o consumidor, o vulnerável. Não, não. É para tentar, de fato, manter o contrato. Ou seja, a gente está tentando buscar soluções, nós estamos prospectando soluções que permitam que esses contratos se mantenham. Porque, do contrário, o que nós verificamos é que esses contratos estarão inexoravelmente gerando um prejuízo excessivo para uma das partes. É verdade, Cris. Eu espero que a galera esteja gostando. Não sei se a galera está curtindo a live. Ó, podem dar aquele print na tela, compartilhar, porque, sem sombra de dúvidas, o que a gente está tratando hoje aqui são dúvidas de inúmeras pessoas. Alguém fez uma pergunta aqui, Cris, muito interessante. Acho que a Nayara, o nome dela, estava passando muito rápido. Ela perguntou, muitas pessoas estão também com problema de locação, né? Seja ela comercial, olha os shopping centers fechados. O cara tendo que pagar aluguel. Pagar o aluguel do shopping. Nossa, olha que loucura. Fazendo uma analogia aqui, você vê que muitas pessoas lá no direito do trabalho, eu não sei nada de trabalho, eu acho que quando tem problema com o trabalho, eu já começo a ligar para os meus amigos professores, né? Estão rompendo contrato de trabalho, de extrato realmente aí no caso, por força maior. Seria isso aplicável também nos casos da 8245, por exemplo, Cris? A aplicabilidade, por exemplo, eu alugo uma sala no centro do Rio de Janeiro, meu escritório de advocacia fechou. Eu não tenho como atender pessoas, as pessoas não vão mais lá, não tem mais dinheiro. Já se falou, hoje o Felipe Santa Cruz falou sobre suspensão de prazo geral. Tem uma discussão sobre suspensão de cobrança da anuidade. O governador do estado do Rio de Janeiro, estou vomitando informações, pediu para suspensão de cobrança de água, luz, telefone. Seria lógico que, no caso, claro, mais uma vez vem de novo a função social, porque o locador ele também está esperando esse dinheiro do locatário, mas o locatário não tem dinheiro para pagar, muito menos ele tem dinheiro para pagar o aluguel e, em alguns casos, o condomínio do local, né? E aí ele poderia falar para o locador, olha, rompemos contrato, te entrego o imóvel e segura essa bomba. Mas só que, ao mesmo tempo, ele pode falar, pô, daqui a 3 meses, cara, a gente continua com esse contrato, vou buscar respirar novamente para que a gente tenha uma relação saudável para frente. O que você acha aí, Cris? Perfeito.
Perfeito. Um colega nosso, professor de Direito Civil, de Aracaju, Sergipe, meu amigo Paulo Tirce, inclusive, nosso colega me prospectou, me fez um contato, uma ligação falando sobre essas questões. Aí nós poderíamos caracterizar, para fins da lei de locações, o caso fortuito, para obstar o caráter de inadimplemento. Então, afastado do inadimplemento, nós poderíamos aí evitar, por exemplo, uma ação de despejo. Inclusive, você vai lembrar com aquele novo procedimento lá do 59/61 da Lei de Locações, que permitiria aquele despejo célere por falta de pagamento, né? O que vai até com 15 dias a ordem judicial deve ser cumprida e tal. Então, eu acho que para esses casos é preciso ter muito bom senso, porque o locatário eventualmente notificado, ele precisará fazer uma contra-notificação, demonstrando a situação, ressaltando a impossibilidade, etc., para tentar fugir das sanções. Agora, indo mais longe do que você inteligentemente suscitou e da questão que lhe chegou, vamos só pensar, meu amigo, a um prazo um pouco mais elástico. Então, suponhamos que essa situação perdure por 3 ou mais meses, 2, 3 meses. Nesse caso, também não seria excessivamente oneroso obrigar esse locador a suportar que a pessoa fique morando sem pagar, já que, como você ressaltou, muitas pessoas no Brasil vivem do rendimento do aluguel. Famílias e famílias são sustentadas por esse aluguel. Então, se por um lado a gente tem de ter muito equilíbrio de perceber que o inquilino pode não ter condições naquele momento, o locatário, de pagar, mas por outro lado, o locador também não tem o direito de ter naquilo a sua fonte de renda, o que nós chamamos, numa linguagem muito clara, de função social. É a função social da propriedade vista pelo ângulo da função econômica, né? Então, será que nós não poderíamos suscitar também, nesse caso, o direito ao rompimento, à ruptura do contrato e uma ordem judicial de despejo, mas sem as sanções? Sem as sanções, a multa, os juros e aquela locação ficar eventualmente rompida. Claro que eu estou prospectando no sentido de isso perdurar por mais tempo. Do contrário, seria apenas uma consideração judicial de que aquele inadimplemento decorreu de um caso fortuito e tentar redistribuir a dívida, dividir, equacionar a dívida depois, né? Supondo também que a pessoa, na sequência, regularize o pagamento das parcelas vincendas. Mas é muito difícil, né? Porque tudo isso para nós é absolutamente inédito. Você percebe isso? Assim, o volume de ineditismo é absoluto. Isso vai refletir uma série de coisas. Locações por temporada pelo Airbnb, pessoas que contrataram pelo Booking, hotéis.com, alguém falou sobre hotéis.com, que eles estão irredutíveis, não querem devolver dinheiro. Infelizmente, gente, são coisas que para frente vão ter que ser discutidas frente ao judiciário. Não tem a melhor situação nesse momento seria a conciliação, sem sombra de dúvidas. Conciliem as partes, né? As pessoas não conseguem falar ao telefone, não conseguem falar por um chat, não conseguem. A gente está vivendo um momento de calamidade pública. É um momento para aqueles que advogam, né? Infelizmente, mas ao mesmo tempo, pensando na classe da advocacia, é um momento de prospectar clientes futuros, desenvolvendo o conteúdo para trazer clientes futuros para o escritório por situações dessa, né? Não é um momento de se aproveitar, eu quero dizer assim, mas sim informar e informando, levando uma publicidade informativa que não viola o estatuto, claro, ele consegue prospectar clientes para o escritório dele, então tem esses casos de aluguéis, de booking e etc. É um método dele até... A gente tem uma classe jurídica que nos acompanha muito bem aqui, de respirar novamente, porque depois dessa situação grande, algumas situações novas vão pintar frente ao judiciário, que não vão ter resposta para tudo automaticamente. O juiz vai ter que sentar, pensar a situação daquele caso concreto, né? E realmente ver a melhor solução. Cris, eu não sei se você tem algo a colocar aqui, uma palavra para as pessoas que estão nos assistindo nesse momento tão desafiador, um momento que todos passam, advogados, outros que não são advogados, que com certeza estão assistindo essa live. Eu espero que a gente possa fazer outras lives, porque eu acho que a galera curtiu bastante sobre diversos temas. Já passamos aqui, com certeza, de pessoas que já passaram por essa live. Eu acredito mais de 2.000 pessoas. Agora a gente está com
208 pessoas ao vivo, mas sempre passa aquela galera, entra, sai, volta, né? Tá fazendo alguma coisa em casa, entra uma chamada, depois vai ver isso no reprise. Amigo, muito obrigado por você estar aqui comigo. A gente está há anos juntos aí, ministrando aula. Um professor que eu respeito não tenho nem o que dizer da categoria jurídica, da humildade, assim. Eu sempre que tenho dúvida, dou uma ligada pro Cris. Cris, me ajuda nisso. Ele sempre... Calma, vamos resolver isso. E assim, é muito bom estar aqui contigo. A nossa primeira live juntos, né? É verdade. Nossa primeira live juntos. Deu super certo, porque eu falei, cara, não vamos combinar nada, porque quando combina, dá uma zica. Vamos sair falando, que eu acho que a galera vai curtir mais. Né? Tem gente falando, acaba não. Né? Mas é isso. Amigo, deixa eu lhe falar uma coisa. Eu fico feliz e quero que sejam outras, sim, muitas. E espero também que, em momentos da gente discutir coisas também mais alegres, mais felizes. Claro. Nesse momento, o que me parece que é um momento difícil para todos, indiscutivelmente. Mas eu acho que o que a gente precisa ter é um senso de solidariedade, de compreensão, de empatia com o outro, perceber que essa sangria que muitas vezes passa na televisão de pessoas atacando os supermercados e muitas vezes aquelas expressões, né? Poxa, mas está ruim para todo mundo, mas eu tenho que cuidar do que é meu primeiro. Mas não precisa, vai dar para todo mundo, vai se organizar, nós vamos juntos tentar resolver, minimizar e olhar sempre para a pessoa que está numa situação muito mais difícil. É difícil para nós, amigos, nós estamos nos recantos confortáveis dos nossos lares, com a alegria, com o carinho, a compreensão dos nossos familiares. Mas nós precisamos ter muita empatia e olhar muito para aquelas pessoas que estão em zonas absolutamente desconfortáveis. Aí, no Rio de Janeiro, na minha querida Bahia também, nós sabemos muito bem de pessoas que vivem em condições de miserabilidade nas favelas e em lugares degradantes. E uma pessoa daquela, estando eventualmente com coronavírus e com o alto grau de transmissibilidade da patologia, nós podemos ter aquelas pessoas idosas, aquelas pessoas que estão em tratamento de saúde naqueles lugares, dizimadas praticamente, e tendo um volume altíssimo de óbitos por conta dessas situações. Então, a minha mensagem, a minha ideia é tentar transmitir uma ideia de empatia, de calma, serenidade. E, juridicamente, eu acho que nenhuma mensagem pode ser melhor do que a que você acabou de transmitir. O momento para o jurista é um momento de calma, de tranquilidade, porque nós só conseguiremos dar soluções concretas depois. Nesse primeiro momento, com certeza, o que nós temos são especulações, como fizemos aqui, prospectando soluções para aquilo que efetivamente vai acontecer, sem sabermos se vai efetivamente, até porque nós não sabemos a extensão temporal desse vírus, dessas restrições. Então, amigo, parabéns pela sua ideia, muito obrigado pelo convite, continuamos juntos, eu espero que sejam muitas e muitas, e que nós possamos, nas próximas vezes, trazer novas ideias, novas notícias, mas muito melhores do que agora, né? Com ideias... Cris, tem um quadro aqui atrás, aqui no meu escritório, que é um quadro que ele poderia ter mais uma complementação, né? Use coisas, ame pessoas. Então é um momento de muito amor agora, de a gente compartilhar aí muito amor, porque vai ser uma situação muito dura, né? A gente está na primeira semana aí, a gente tem que estar preparado psicologicamente, é muito importante. Essa fase de isolamento mexe muito com a cabeça das pessoas. Procurem fazer algo. Tem cursos dando aulas gratuitas, lives como essa que a gente pode trazer uma palavra, trazer um conteúdo, trazer ideias, insights para as pessoas futuras, para que a gente continue podendo fazer isso. Tenhamos saúde para continuar fazendo lives como essa. E muito obrigado por vocês que estão aqui conosco até agora. São quase 10 horas da noite. É um momento que vocês separaram para quem está com a gente. Gostaria de coração que vocês compartilhassem essa live, dessem um print na tela, falou, galera, dá uma olhadinha nessa live, talvez seja bom para as pessoas escutarem que existe solução para muitas coisas. Eu já estou vendo muitas pessoas descrentes e não é o momento, é um momento para potencializar a cabeça nesse momento, que é muito forte, até para você que está com um familiar, dar o apoio ao outro, porque se um cai, o outro cai também. É o momento de estarmos todos juntos, de mãos dadas aqui, nesse momento, né,
não tão de mãos dadas, mas no sentido que vocês me entenderam e a gente continuar a ir para frente, para ir para o topo aí. Cris, muito obrigado mais uma vez. Um abraço grande, querido. É isso aí, galera. Que bom. Cris, muito obrigado mais uma vez. Obrigado a vocês que estiveram aqui conosco até agora, tá? Nós do seufuturo.com, que se vocês quiserem acessar o seufuturo.com, todas as primeiras aulas estão liberadas para vocês, é só vocês fazerem um cadastro. Tem aulas muito interessantes de prática de família, prática de sucessões, prática criminal, todos os cursos muito práticos, vocês podem fazer lá o cadastro, nós liberamos isso para vocês. Em alguns cursos, baixamos o preço mesmo, esmagamos para justamente vocês conseguirem ter aí acesso a um bom curso nesse período e que tenhamos um momento realmente de mais tranquilidade. Eu penso que eu, às vezes, estou dormindo, antes de dormir eu estou falando, cara, estou vivendo uma ficção, durmo mais tranquilo, mas acordo vendo uma grande tristeza, uma grande realidade. Mas é o momento de você levantar a cabeça, saber que você é muito forte, a gente vai passar por isso junto. Galera, vou salvar a live, tá? Para quem perdeu o início, vai estar salvo. Mas, ó, vai lá. Detalhe, a pessoa perguntou qual curso. Entra no www.seufuturo.com. Todas as aulas de todos os cursos, a primeira aula de cada curso está liberada. É o momento de você passar o tempo, maratonar em cursos para vocês aí, tá bom? Beijo para todos. Qualquer dúvida, entre em contato comigo pelo direct. Dando um abraço aqui para Rafael Calmon, magistrado que passou aqui pela live. Tá? Tem um curso incrível de prática de famílias. Um cara que tem uma visão muito diferenciada. Membro do IBDFAM, parceiro de Cristiano Chaves, de Conrado também. Rafa teve aí na live com a gente. Professora Cristiane Dupré. Muitas pessoas passaram por aqui, tá? E é isso. Seufuturo.com, a galera tá digitando aí. Muito obrigado. Acessem agora, façam um cadastro lá e a gente vai se falando. Obrigado, gente. Tchau.